Boa noite! Estava com saudade de fazer live aqui para afiar o machado de vocês. Vamos afiar o machado hoje? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Hoje falando sobre o quanto que o mercado de consórcio está aquecido e você está se preparando para vender mais? Boa noite, Mel. Boa noite, Zilda. Sempre aqui. Eu estava com saudade de falar aqui para vocês. Ó, o Wellington também entrando. Vamos falar sobre o quanto o mercado de consórcio está aquecido e se você está preparado para vender mais. Porque eu esperava tanto por esse momento, vou falar, os clientes falando, não, eu não quero financiar não, financiamento fora de cogitação. Porém, o cliente não vai comprar sozinho. E se você não estiver preparado, vai perder sim para a concorrência. Rubens, Paloma, tudo bem? Vamos afiar o nosso machado. Aproveita, encaminha essa live para aquele vendedor que você também quer que ele afie o machado, que ele bata a meta dele, que ele ganhe muito dinheiro. E para começar, preparem, gente, papel e caneta na mão. Eu sei que tem muita gente aí ocupado fazendo outras coisas, mas o conteúdo hoje vai ser valiosíssimo. Boa noite, Lucas, tudo bem? Que bom te ver aqui, muito bom te ver por aqui. Ó, então vamos nos preparar porque o mercado está bombando, o consórcio está muito em alta. Mas você não, né? Porque você tá aqui, você vai afiar o seu machado. Mas quem não estiver afiando o machado e só falar de parcelinha, continuar com a mesma abordagem, continuar sem autoridade, vai perder venda. Por quê? O cliente, ele está muito mais criterioso. Com o mercado em alta, a televisão falando da alta da Selic, a televisão comparando consórcio versus financiamento, o cliente ele vai pesquisar mais. Então, se você não estiver preparado, o cliente ele pode fechar com outro que nem entendeu aquilo que ele precisa. Boa noite, Marisa, tudo bom? Bom ver você por aqui, a Miriam também, Wagner, ó, bastante gente. Já estão preparados com papel e caneta na mão? Para vocês anotarem tudo, porque nós vamos falar hoje até mesmo o perfil de abordagem, como abordar esses clientes. Porque sim, eles querem comprar, não estão com o dinheiro mais em conta e você vai ser o condutor que ele vai aí levar até o destino dele. E Ana, como que eu vou me preparar? Eu já trabalho com consórcio, eu já sei como que é, o mercado só está mais aquecido, eu vou vender mais. Aí que a gente se engana, porque eu falo que é o que eu percebo assim, ó, gente, na pele. Porque tudo que eu passo aqui é a minha vivência do dia a dia. Sim, o mercado está aquecido, mas o cliente também está mais preparado. Mais preparado porque ele veio de uma internet, mais preparado porque ele está pesquisando. E se nós não nos atualizarmos, nós vamos perder venda sim. E para começar, ó, começo, coloca aí o top número 1. Eu listei aqui vários tópicos, mas esse, e você vai falar, Ana, não faz sentido. Faz muito sentido. Você falar com autoridade. Ah, Ana, mas eu tô começando agora. Como eu vou falar com autoridade? E aproveitando o gancho, me fala quem está começando agora, com quanto tempo você trabalha com consórcio, só para eu poder entender o pessoal que está aqui, o pessoal que está na live, porque independente se você está começando agora ou se você já trabalha com consórcio há muito tempo, essa live sim é para você, tá bom? É só para poder entender. Porque quando eu falo de se posicionar com mais autoridade, falar com mais autoridade, a pessoa que está começando, ela tem medo, porque ela tem medo de falar com a autoridade, porque ela acha que, eu não sei do produto, ou como que eu vou me colocar como autoridade. E mesmo você que está começando, você tem que sim se posicionar e falar como autoridade. E você que está começando, ou você que já está também há um tempo, e você já está aqui, você está se aperfeiçoando, então você pode falar com a autoridade. Na verdade, você deve falar com a autoridade, tá bom? Eu estou começando agora, lá, ó, temos quem está começando agora. O Lucas está 1 ano e 6 meses e tem algumas dificuldades. E Lucas, ó, depois eu vou abrir aqui, ó, online, uma consultoria. No que você tem dificuldade, eu tô aqui para te ajudar hoje, tá bom? Então, quem tem dificuldade, boa noite, Maila, aqui também sempre.
Tudo bem com vocês? A Miriam, ó, 3 anos. Miriam, você já pegou um mercado aquecido, mas fala aí, agora o mercado está muito mais aquecido. Muito mais, mas os clientes mais exigentes também, né? Não é só a gente falar ou igual agora, se posicionar com a autoridade que vai fazer vender. Não, é todo um contexto que vai fazer o quê? Você levar o cliente ali, conduzir até o fechamento, tá? Tenho novidade, ó, me conta a novidade. Muito bom, se puder contar aqui, ok. Se não, me conta no direct, tá bom? Então, voltando ali, falando sobre nos posicionarmos com autoridade, mesmo você que está começando. Porque a partir do momento que você tem uma fala de autoridade e você se posiciona como autoridade, você já dá a primeira impressão para o seu cliente. Bati 1 milhão graças às suas dicas. Gente, parabéns! Ó, deixa eu ver se fazer assim, se vai sair balãozinho. Parabéns, parabéns! Aê, bateu 1 milhão! Que bom! Vou até printar aqui a tela, tudo bem? Parabéns! E se você bateu uma vez, você já sabe o caminho, mas o outro caminho é manter uma constância, tá, Maila? Mantenha essa constância que você vai ver, você vai ganhar muito dinheiro e fazendo bem, projetando bem, porque o nosso dinheiro é uma consequência, o nosso comissionamento é uma consequência de um bom trabalho, é uma consequência de um bom resultado. Então, ó, que bom que você está aqui para afiar mais o machado ainda e ter uma constância. Eu também tenho uma notícia boa, vou até falar aqui como que foi essa estratégia. Fechei 1,5 milhão hoje de venda, uma venda de imóvel. Estou mega feliz, mega feliz. Aconteceram os contratempos no meio ali da negociação, mas graças a Deus deu tudo certo. Estou muito feliz também. E vou passar aqui para vocês. Mas, ó, manda, encaminha essa live para aquele vendedor também que você quer compartilhar, que ele bata a meta, que ele ganhe dinheiro, porque o sol brilha para todo mundo. E quando a gente ajuda, nós somos ajudados também, tá bom? Então, como que eu falo? Por que a gente tem que se posicionar e falar com autoridade? Porque a primeira impressão, gente, é a que fica, tanto numa abordagem como na sua imagem, tá? A imagem é tudo, tudo. Tudo. Parabéns, você vende de carro e imóvel? Sim, vendo de carro e imóvel, isso mesmo. Esse foi um crédito de imóvel. Muito obrigada, gente. É muito bom, né? Graças a Deus eu falei. E esse mês eu tirei férias, mas tá um mercado aquecido que a gente não pode perder isso, perder esse foco e direcionar. Verdade, a Marisa perguntou para Maila. E direcionar esse fechamento, tá? O que é a imagem? A imagem, gente, vende demais. Ah, Ana, mas só isso vende? Não, é tudo junto, é o que eu falei. A imagem vende muito. Além de você se posicionar como autoridade, quando você tem uma boa imagem, e você não precisa ser bonito não, tá? Aqui ninguém tá falando de imagem que a gente precisa ter beleza. Não, a gente precisa o quê? Vamos falar tanto para as mulheres como para os homens. E eu vou falar do acontecido no sábado, gente. Vai abrir uma incorporadora, tá lançando uns terrenos, que é legal vocês fazerem parceria também com esses corretores. E eu fui lá ver uns terrenos que a incorporadora tá lançando na minha cidade. E pegar terrenos no lançamento, você faz um dinheiro, é investimento. E aí eu saí, eu vi 2 lançamentos de incorporadora. E isso, ó, presta atenção que é a imagem. Olha como a imagem vende. Eu fui em um plantão, onde o plantão ele estava montado totalmente com ar-condicionado, os corretores com uniforme ali, com a camiseta do plantão, com a marca do plantão, bem vestidos, né? Então, só aquela impressão que eu já tive, já me valeu. E aí, depois eu fui olhar o empreendimento, depois eu fui ver como que é. Mas só aquela primeira impressão do lugar já me bateu. Lógico, deixa eu ver como que é. Aí eu fui num outro empreendimento, gente, só tinha um corretor, não importa o jeito que tava, tá? Só tava uma tenda, não é o lugar que eu estou falando, mas é da forma que o corretor estava, a imagem que ele estava vendendo. Por quê? Se o lugar é só uma tenda, sem ar-condicionado, mas você está muito bem alinhado, você já vende. E se o empreendimento compensa, você já vende. Por isso que eu falo. Então, a gente tem que se posicionar como autoridade, a gente tem que ter uma imagem.
O corretor, gente, sério, ele tava com uma camiseta suja. Suja, uma camiseta suja. Não tem problema de ser velha, tá? Nós estamos falando aqui de suja, uma camiseta bem suja, uma calça jeans suja, uma mão suja. Aí ele falou, entra aqui só pra você ver os valores, senta. Gente, eu não quis nem sentar. A hora que eu vi com outro empreendimento, até a localização, tava melhor, sério, eu não quis nem sentar. E não foi pelo ambiente, tá? Não. Foi pelo jeito que ele estava. Por quê? Eu pensei, gente, se ele cuida dele assim, como que ele vai cuidar do meu investimento? E sim, Maila, pasmem, mas eu vou falar uma coisa, eu vejo muito vendedor, porque eu treino muita gente, eu treino no Brasil todo e eu vejo muita gente que levanta da cama, principalmente mulher, e não passa uma maquiagem. Gente, o cliente vai olhar para você e ele sabe que tem outra concorrência, ele vai falar assim, essa pessoa não se cuidou nem para me atender, como que eu vou deixar um dinheiro para ela cuidar? Como que eu vou deixar... Peraí que a minha boca ficou seca. Ela fazer uma consultoria dos meus negócios. E assim, ó. E geral, tá? Geral. A imagem vende. Porque você tem que encantar nos primeiros segundos. Agora, se você tá ali, a mulher maquiada, o homem com a barba feita, uma unha cortada. Ó, gente, hoje eu tô sem esmalte. Mas a minha unha tá certinha, tá com uma base. Não tá aparecendo nada contra cigano, tá? Mas eu dou aquela brincadeira aqui. Não tá aquela unha que tá descascando, parecendo unha de cigano, sabe? Então você tá apresentável. Só a sua apresentação já diferencia nesse mercado. Obrigada, gente. Obrigada pelos corações também. Só a sua apresentação, gente, sério, ó. Quando você tem uma fala e se coloca como autoridade, você tem uma imagem, aquilo ali já é 50% de uma negociação. Fora os outros caminhos que eu vou te passar, já são 50%. Você não precisa fazer muita outra coisa, porque só isso já vende, tá? E tem muita gente, eu sei que você tá, às vezes eu tô falando aqui, você vai falar assim, nossa, Ana, mas você tá falando isso, eu não faço isso, você não. Mas tem muita gente que às vezes tá até naquele desânimo e fala, hoje eu não tenho cliente para atender, aí do nada o cliente quer fazer ou uma reunião online, ou ir presencialmente, ele quer uma coisa apresentável, porque só isso vende, tá? Então, você ter essa postura de autoridade, você ter essa imagem e uma imagem legal, isso já é metade do caminho andado. Outra coisa que vendedor de consórcio parem de fazer, por favor, isso não vende. E Maela, depois você me fala o que você aplicou demais assim, né? E que você, da técnica que eu te passei, que você viu aqui, e que você bateu 1 milhão, até mesmo para ajudar outras pessoas que estão aqui. Mas, ó, uma coisa que vocês não podem mais fazer, ainda mais com o mercado de consórcio em alta, é ficar mandando proposta e mandando simulação. Se você fizer isso, eu já falei, você tá deixando dinheiro na mesa. Mas, Ana, meu cliente quer visualizar. Igual agora, no final da tarde, no final do expediente, eu e a Anne, nós atendemos 2 clientes que são TI. TI você já imagina, e o cara fazendo conta, ele é o quê? Ele é analítico, ele quer ver números. Tudo bem, mas você não manda, você apresenta. Não deixa a proposta na mão do cliente, sabe por quê? Ele vai fazer leilão, ele vai pegar a sua proposta, vai mandar para todos que ele está pesquisando, e se você não gerar um valor antes, e se você não bloquear o cliente antes na concorrência, ele vai comprar com o que ele vai visualizar ali. Ah, essa parcela aqui tá mais em conta, vai fazer a conta. Nossa, isso aqui tá muito mais barato. Porque o que vai acontecer? Você vai apresentar a real, o outro vendedor vai apresentar uma meia parcela, nada contra meia parcela, uma parcela reduzida, mas você não gerou valor, o cliente não sabe o que ele vai fazer, gente. Vai fechar com outro. Ah, Ana, mas ele vai fechar com outro, mas vai fechar errado. Tudo bem, mas aí ele já fechou. Aí depois, quando ele tá dentro do jogo, às vezes ele nem cancela. Então, entendeu? E aí você, por mandar uma proposta, por mandar uma simulação, ele comparar, perder uma venda e deixou ele cair até numa venda errada. Ó, Maila, eu não mando a proposta como você falou. Gente, isso é fato.
Não mandem, primeiro gerar valor. Boa, Maila, esse é o caminho, ainda mais com o consórcio em alta. Parem de ficar enviando propostas, sabe? Porque tem muito vendedor que, eu puxei o que o meu cliente precisa, eu já levantei o perfil dele. Agora, se eu mandar a proposta, ele vai me mandar a documentação. Não, 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 não. Ele não vai fazer isso, tá? Ele não vai fazer. Então, parem de mandar. Mas, Ana, tá, é muito fácil você falar, não manda a proposta. O que eu faço? Eu vou te falar o que eu faço, tá? E, ó, voltando lá no nossa na imagem, o Lucas falou assim, quando a gente menos espera, o cliente chega na loja. Sim. Quando a gente menos espera, ele pede uma, né, vamos fazer uma reunião, e é sempre assim, isso é o que acontece. Então, Ana, eu não mando a proposta, o que eu vou fazer, então? Primeiro, o que eu falo, né, em todos os meus treinamentos? Primeiro, você puxa o DTC. O que é o DTC? Você vai puxar o destino, que é onde o cliente quer chegar, o que ele precisa ali. Você vai ver o tempo que ele pensa em chegar. Mas, lógico, todo mundo quer pressa, né? Todo mundo quer contemplação. Mas quando você pega o tempo e as condições, então o T de tempo e o C de condições, que é valor de parcela, o que ele tem de entrada, você vai fazer o quê? Você vai passar para ele a expectativa versus realidade. É isso que você vai passar. Então, você pegou o DTC, você já sabe tudo. Você já sabe aonde você vai encaixar esse cliente. Você já gerou valor? Marca uma reunião online. Marca uma reunião online. Mas, Ana, e aí? Eu coloco na tela a minha simulação? Aí vai de você, se você quer apresentar ali, né, um PDF, mas eu não colocaria taxa, não colocaria nada, tá? Fica achando que se você coloca a taxa de tudo, o cliente já faz a conta, ele fica na dúvida, ele fala, então tá bom, obrigada, eu vou pensar. Eu não coloco nada. Na verdade, eu não apresento a proposta na tela. Só se eu tenho alguma proposta que é diferente do mercado, que eu trabalho, né, com produto diferenciado, e aí eu até apresento que eu sei que ele não vai achar nada ali, igual. Mas o que eu falo? Ali, na hora que eu estou em negociação, eu apresento a proposta sem precisar mostrar. Eu vou falando. Se ele quiser, ele marca, tá? Eu vou falando, olha, então você tem o poder de compra de um crédito tal. A parcela pós-lance é X, com o teu lance Y. No que eu vou falando, mesmo ele marcando, e se ele for fazer o quê? Aquela pesquisa de mercado, o outro vendedor, ele não vai entender o que o teu cliente está passando para ele. Agora, se você manda uma proposta ou apresenta ali na tela e teu cliente fala assim, posso tirar uma foto? Ou me manda no WhatsApp, ele vai fazer leilão com a sua simulação e com a sua proposta, vai por mim. Então não façam isso, só apresenta, tá? Porque valor, ele pesquisa no Google. Exato, por isso gerar valor, porque saber do consórcio ele vai pesquisar no Google. Muito bem, Maila, olha, você está uma expert muito bem aplicada, é isso mesmo. É isso mesmo. E ele vai pesquisar, tá? Então, não passem, não mande proposta com o mercado aquecido que está hoje. Ana, meu cliente é analítico. A Anne hoje tirou de letra. A cliente pediu, ela falou, estou sem o notebook. Por quê? Amanhã ela liga de novo e ela passa por telefone. Entende? Você pode passar, sim, por telefone, por uma reunião online. O seu cliente, ele não vai ficar sem. Mas antes de tudo também, de você passar qualquer proposta, você tem que gerar valor. E como que você gera valor? Você entendendo o que seu cliente precisa. Porque, ó, gente, todo cliente, ele sabe quando você está sendo íntegro, quando você está sendo genuíno, que você não quer só vender. Quando você realmente quer ajudar ele a conquistar o que ele precisa. E não é só encaixando o que ele precisa, é mostrando a realidade. Sabe o DTC? Quando você vai apresentar expectativa versus realidade, é ali que você vai mostrar para o seu cliente. Que você até entende que ele está com pressa, mas vamos ver as suas condições para chegar nisso. Fazendo perguntas estratégicas. É isso mesmo, Maila. É só assim que você vai poder entender. Para primeiro você gerar um valor, para depois você vender. Entende? Para depois você vender. É só assim que vai realmente acontecer a venda, principalmente com o mercado aquecido que está hoje. É só desse jeito que vai acontecer, tá bom?
E nessa geração de valor, você já tem que fazer o bloqueio do seu cliente na concorrência. Sem dó, sem piedade. Aí, Ana, mas e se eu perguntar se ele está pesquisando e ele não está pesquisando? Mentira, ele vai pesquisar. Se ele não estiver pesquisando, ele vai pesquisar. Vai, confia em mim. Ah, mas se eu perguntar e eu já gerar esse gatilho nele da pesquisa? Você não precisa gerar nada. Se ele não estiver pesquisando, ele vai pesquisar, tá? É assim, ó, é o princípio de Pareto 80-20, na verdade eu falo que é 90-10. 10% dos clientes que são emocionais, que tá ali, que você utiliza os gatilhos ali, que ele já compra no impulso sem pesquisar. Do resto, vai dar uma pesquisadinha, vai entrar no Google. E se ele entra no Google, o que já vem? Um monte de gente ali chamando ele, né? Porque hoje você escreveu consórcio, ele vai ver um monte de gente sobre consórcio. Então, não se iluda achando que ele vai fechar com você de primeira. Desculpa, não. Você tem que sim utilizar métodos, técnicas para ele fechar com você. O mercado, ele tá perfeito, ele tá excelente. Olha o Benê aí, Benê! Saudades, bom te ver por aqui. Ele tá excelente, mas desde que você esteja preparado para isso. Porque se você não estiver preparado, desculpa, vai perder venda sim, vai perder, infelizmente. Porque se o outro vendedor estiver mais preparado, ele vai ganhar essa, tá bom? Bruna entrando, ó, Gileno, cliente antigo meu, muito legal, gente. Aqui entra cliente, aqui entra vendedor de consórcio. A Manu do consórcio, boa noite, tudo bem? Então, o que acontece? Você tem que gerar o valor e bloquear esse cliente da concorrência. Porque se você, veja bem, fala assim, você vai pesquisar ou você está pesquisando, você já tem que bloquear ele. Você já tem que gerar mais valor ainda e focar nos seus benefícios. Vou dar um exemplo. Eu treino o pessoal, time do consórcio Chevrolet. No consórcio Chevrolet, o lance é em cima do crédito, não é em cima da categoria do crédito mais taxa. Então, ele já tem um diferencial. E aonde você bloqueia seu cliente? Falando de alguns pontos negativos da concorrência. Mas, Ana, eu vou falar mal da concorrência? Não, porque você não vai falar assim, ó, em X lugar é assim. Não, você vai falar, olha, eu entendo e você sim precisa pesquisar, porque, lógico, você vai querer comparar o que é melhor para você. E eu acho isso de suma importância você fazer, mas o que eu falo para você, ainda mais no mercado hoje, aquecido para consórcio, não saia fechando com qualquer um. Não saia fechando, porque aqui realmente eu quero te entregar o bem. E olha só, eu vou já te explicar alguns dos diferenciais que o meu produto tem. Por exemplo, o pessoal da Chevrolet que eu treino, eu falo isso, ó, qual que é o seu diferencial perante a concorrência? O teu lance é em cima do crédito, não é em cima da categoria que é do crédito mais taxa. Então, se a pessoa já lança isso, o cliente já vai ficar com uma pulguinha ali. Nossa, eu vou fazer essa pergunta. Isso eu tô dando um exemplo daqui do que eu tô treinando, mas você, se você tem um diferencial, por exemplo, você tem um diferencial de lance fixo de 40%, ou você tem algum outro diferencial, você já bloqueia o teu cliente com a concorrência falando do seu diferencial. E outro detalhe, a concorrência hoje, você fala desse jeito, ela só quer te vender parcela. E não é parcela que vai fazer você contemplar. Então, João, eu preciso mesmo, eu até espero, eu até gosto que você pesquisa. E se outro produto for melhor que o meu, eu vou te falar, mas você não vai achar um produto melhor que o meu. Mas antes, João, antes de você fechar, e eu sei que você vai ter vontade de fechar, porque tem muitos vendedores, né, espertos para fechamento, mas antes de você fechar qualquer coisa, você promete, olha os gatilhos do comprometimento que o cliente está usando com você está usando com o cliente. Você promete que antes de você fechar qualquer coisa, você fala comigo? Porque sim, eu vou te posicionar e vou te falar a diferença. E se o outro tiver... Gente, seja íntegro, tá? É lógico que o outro não vai ser melhor que o seu. Mas se a proposta do outro for melhor, não tem problema. Quando, na pandemia,
o financiamento estava melhor que o consórcio e eu não conseguia diminuir o crédito para não sobretaxar o cliente, eu não conseguia mesmo, de várias formas, fazer uma proposta melhor, eu falava, não, realmente, aquele um ou outro cliente, realmente o financiamento está melhor. Isso não é a época de hoje. Hoje nós estamos comparando o quê? Consórcio com consórcio. Mas na época da pandemia eu não tinha problema em falar. Sabe por quê? Porque às vezes não faz sentido para o cliente agora, mas ele vai te indicar, porque ele está vendo que você não quer só vender. Então, antes, já bloqueia o cliente da concorrência. É assim que você vai se diferenciar com o mercado agora aquecido. Você já vai utilizar isso. Só que aí, eu vou te falar. Você tem que usar uma urgência e uma escassez. João, eu até prefiro que você pesquisa o que acontece, essa proposta que eu tenho para você, amanhã eu não consigo fechar, tá? Porque grupos para contemplar assim, eu não tenho vaga constante. Então, o que eu preciso mais que você pesquise já? Você vai colocar uma urgência, porque, gente, o que também não pode é você deixar o cliente pesquisar, voltar só a hora que ele quiser. Isso aí, você também, ó, vai estar fora nessa maré. João, mas eu preciso, vamos colocar então o horário amanhã às 17 horas, eu te chamo, porque eu consigo fazer essa reserva e segurar para você. Depois disso, eu não consigo mais, João. E eu entendo que você precisa pesquisar, e eu tô te falando, comigo você não vai ter um bom produto, você vai ter a melhor consultoria. Você vai ter a consultoria do começo até o fim, porque o que eu quero é te entregar o bem. Gente, isso você cria uma conexão com o teu cliente, desde que seja genuíno, né? Desde que seja verdadeiro. Então, com isso, o que você faz? Com que coloque um prazo para ele pesquisar, porque lógico, você não vai deixar ele ali, então tá bom, pesquisa, ó, João, a hora que você vê todas essas pesquisas, você fala comigo, ok? Não. Não é essa a ideia, é você colocar um tempo, porque você até acelera. E aí você vai colocar ali, chamar o João. Deixa eu ver. Ai, Ana, eu ainda não pesquisei, João. Eu vejo que você precisa tomar uma decisão, porque o tempo não tá a seu favor. E me fala, o que tá faltando então para você fechar comigo? Me fala pra gente avançar nessa proposta aqui que eu tô te passando. Eu quero muito realmente te ajudar, João. Ó, aí você vai criar mais ainda uma conexão, porque o João vai pensar assim, poxa, eu não tive tempo de pesquisar. Ou eu não pesquisei tudo. Ela tá aqui realmente me dando toda a atenção do mundo. Eu vou falar pra ela o que tá faltando. E nisso você já bloqueou. Porque você aí da tua região, você sabe, vamos lá, qual é o teu maior concorrente. Por exemplo, se o João saiu daqui do meu atendimento, eu sei aonde ele vai, eu sei possivelmente aonde ele possa pesquisar. Então, com isso, você já bloqueia. João, você pode ir em X lugar que eu já sei como eles trabalham assim. Então, é isso que eles vão te oferecer. Agora, é muito mais fácil você cair no canto da sereia de um valor de parcela, mas você não vai ter isso que você precisa, que é a sua contemplação. Entende? Então, gente, tem sim técnicas e métodos para você bloquear o João da concorrência e fechar com você, tá? Eu vou falar as outras aqui para terminar, mas ó, boa noite, comecei a vender consórcio agora, estou há 2 meses atendendo, me ajuda na primeira venda? Com certeza, Mayara, o que você puder, ó, a Mayla, só dela assistir as lives, anotar, praticar, ela acabou de colocar aqui, tá? Só dela assistir e me acompanhar, ela já bateu a meta de 1 milhão dela. E parabéns, Mayla, de novo. Então, eu tô aqui para ajudar, gente. Tô aqui sim para ajudar vocês. Deixa eu ver aqui outro que colocou, não. Coloquem aqui as dúvidas, o que puder ajudar. Eu vou só... a Josi aqui, boa noite, Josi, tudo bem? Ó, quando o cliente vier falar que o que tá faltando é o valor do lance maior, como contornar essa objeção? Ah lá, Mayla, continua aqui, ó. É isso mesmo, soldado firme... Soldado bate a meta, é isso mesmo, especialista que continua aqui sempre vai estar batendo a meta, tá? Lucas, ele não precisa de um lance maior, ele precisa já iniciar, porque qualquer valor de lance é contemplável, desde que ele faça com você, que é um especialista, e que você vai aplicar esse valor dele de lance com constância. Ele não precisa ter os 50% de lance que está contemplando. Por quê? Enquanto tiver saldo do grupo e outra pessoa não deu lance, ele vai ser contemplado. Gente, o segredo da contemplação vai por mim, porque você vai ali, analisa 3 meses do grupo e fala, nossa,
50% tá contemplando 60%. Como que eu vou contemplar o meu cliente que tem 40 ou 45%? A constância da oferta. Você tem que ofertar o lance para o cliente. Você tem que fazer essa consultoria. Ó, o que eu passo, tá? Eu falo assim, ó. Tem que ter uma pessoa, ou se você é esse administrativo, né, que manda o boleto, faça um acompanhamento, porque tem que ter um pós-venda, né? Tem que ter um pós-venda. Mas o especialista, além dele vender, dar o suporte, o lance, gente, para de ficar encaminhando o cliente para a área ali do consorciado, tá? O lance quem tem que dar é você. Então você tem que fazer uma planilha, você tem que fazer todo um planejamento e ofertar o lance do cliente todos os meses. Então o que eu falaria para esse cliente, tá, Lucas? Ó, você não precisa ter o lance maior, o que você precisa já entrar e nós vamos trabalhar esse seu lance porque você tem grandes chances. O que eu não posso é te garantir que você vai contemplar primeiro mês ou segundo mês. Agora, garantir uma contemplação para um lance trabalhado e com a minha consultoria, isso eu consigo. Eu só não consigo te garantir primeiro, segundo mês. Ele não precisa de um lance maior, tá? Te ajudei, Lucas? Te ajudei? Estou com um sério problema. Meus clientes estão vindo querendo fazer consórcio, porém eles têm lance menor que o lance livre. Manu, quando os meus clientes têm um lance menor que o lance livre e o grupo tem lance fixo, eu encaixo ele num lance fixo. E acabei de falar também que todo lance é contemplável, é que a gente só tem uma visão naquele lance, ó. Eu não tô falando aqui para vocês que é mentira. Eu tenho clientes que eu contemplei com 1% de lance. Eu tenho clientes que eu contemplei com R$700. Mas isso é você fazendo um trabalho. Por quê? Se a tua administradora tem suplência, mas Ana, eu vi lá, tem outros nas suplências que os lances são mais altos. Tá, teve esses meses, mas pode acontecer. Se você tem uma constância de acompanhamento, pode acontecer. Você não está fazendo uma promessa que vai acontecer, mas pode. Isso você não está vendo só de mim, isso você pode ver de todos os plays, isso você pode ver ao seu redor que as pessoas contemplam. E outra, ele tá no sorteio e na oferta do lance, gente. Ele tem chance. Agora me fala, por exemplo, se a tua administradora tem um lance fixo, aí como que eu faço, tá? Eu falo, seu João, ó, você tem um excelente lance, mas o teu lance, pra gente trabalhar no lance livre, vai ser um pouquinho mais desafiador. Mas aqui eu tô te colocando num grupo exclusivo com lance fixo, aonde você vai competir só com quem tá ofertando esse lance. Então, a competição é menor e a tua chance e probabilidade de contemplar é muito maior. Entendeu? Então, não fica focado só no lance livre. Sabe o que acontece com muitos vendedores de consórcio? E eu peguei até uma venda errada ali hoje, né? O cliente ligou lá pedindo para cancelar. Vou comentar para vocês. Por isso que é bom entender realmente o que o cliente precisa e você não só vender aquilo que você quer, é entender o que ele precisa e vender aquilo que ele precisa. E o cliente, aqui voltando, né? Vou falar da venda errada, mas voltando aqui. Na maioria das vezes, o vendedor de consórcio erra porque o cliente está pedindo uma contemplação rápida, ele não tem lance para isso, mas ele não tem outra coisa para fazer na vida. Porque quais são as 3 opções que ele tem para comprar? À vista, financiamento e consórcio. Se à vista ele não consegue, financiamento também não. Ele tem o consórcio, é você que vai ajudar ele. Então, se ele não tem um lance suficiente, vamos trabalhar com o que ele tem. Mas muitos clientes mentem o valor da parcela. Ele fala para você R$600, mas se fosse para ele pegar o carro agora, fala assim, ó. Quando a gente pergunta o DTC, né, o valor da parcela ali, qual que é o valor de parcela que encaixa dentro do seu orçamento? Ele vai mentir, ele vai colocar um valor menor, porque é consórcio. Mas aí você fala assim, entendi, no consórcio é 800, mas e se fosse para você pegar o carro agora no financiamento? Quanto que ficaria uma parcela legal? Ali você já vê que no consórcio ele fala 800, no financiamento ele fala 1.500. Aí você fala, opa, então eu consigo te ajudar. É só você jogar ele num grupo mais em andamento, que a competição dos lances altos não são enormes e você consegue trabalhar uma contemplação mais rápida, tá? Para tudo tem uma solução. Sim, estou com medo de não conseguir vender e acabar perdendo essa oportunidade, sabe? Preciso de dicas para conseguir vender. Mayara, você só não vai conseguir vender se você não quiser. Agora, um dos pontos que eu falei aqui, né, de todos que eu já estou falando, o que a gente precisa é saber prospectar e saber abordar.
se você ficar abordando, oferecendo uma linha de crédito aprovada, ou uma carta de crédito que eu tenho aqui, ou um consórcio, o cliente ele não quer isso. Esse aí é o caminho para ele chegar no destino, que ele quer chegar no destino. Então, o que você tem que fazer é melhorar a sua abordagem, tá? E como que você vai abordar? Fazendo perguntas estratégicas. Quando você melhora isso, ó, a Mayla alinhou a rota dela, ela tá batendo 1 milhão de vendas. E agora ela vai bater com constância. Não tem como ficar sem vender com o mercado aquecido desse, gente. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Você que tá sem venda, você que não tá batendo, você que tá com medo de não vender, desculpa, mas não tem esse medo. O que você precisa é só alinhar. Agora, do querer fazer, né? Assim, eu quero. E fazer acontecer tem um caminho. Não adianta só você querer. É pegar, é fazer prospecção, é saber fazer a abordagem correta, abordagem que gera valor, é utilizar o método MFA para você não perder tempo, para ver se você não está perdendo tempo com um cliente que não vai comprar, que só está realmente pegando o seu tempo. Então, tem todo aí um preparo para você, mas vai por mim. E aqui tem tanto conteúdo, ó, se você entrar no meu YouTube, se você entrar aqui no Instagram, tem tanto conteúdo que você não precisa pagar, que você vai bater a sua meta de 1 milhão, que é só você querer. Agora, se você quer mesmo, você não vai ficar sem vender. Vai por mim e eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Mas os clientes estão tudo com pressa para ser contemplado. Manu, todo mundo tem pressa. Você também tem pressa. Gente, o ser humano é imediatista. Agora, vamos lá. Ele quer ser contemplado rápido, de novo. Quais as condições que você tem para ser contemplado rápido? Porque você consegue dar uma contemplação rápida para ele, desde que ele tenha condições, entende? E eu fiz amanhã vai sair um conteúdo falando sobre isso. O cliente, ele quer a contemplação rápida, mas ele tem condições para isso? Ele não tem, e aí? Aí vai da gente elevar o nível dele de consciência. Ana, meu cliente está a pé, tudo bem. Ou, Ana, meu cliente está pagando aluguel, tudo bem. Quais as formas que ele tem para sair do aluguel? Ou ele vai comprar o imóvel dele à vista, ou ele vai financiar, que financiamento não está nem aprovando, tá? Ou ele tem que ter 30% ou 50% de entrada, ou ele vai ter que pagar o aluguel junto com o consórcio até ele ser contemplado. Ana, mas meu cliente não pensa no teu bolso, tá? Não pensa no teu bolso. Mas meu cliente não tem condições de pagar o aluguel, porque isso é o que mais ouve, né? Essa objeção. Não tem condições ou de pagar o cliente que é Uber, ou o cliente que paga aluguel, não tem condições de pagar 2 parcelas, aí você que se engana. Ele fala para você que não tem condições. E se realmente você, como profissional, elevou o nível dele de consciência, ele não tem condições, alguma coisa ele vai ter que fazer, faça mais dinheiro. Ele vai ter que fazer mais dinheiro, faça um bico. Porque senão ele vai continuar do jeito que ele está. E Ana, você fala desse jeito pro seu cliente? Se ele não... Hoje, graças a Deus, são raros os clientes que aparecem para mim que pagam aluguel, porque eu não foco nesses clientes. Tudo é foco, tá, gente? É método. Eu não foco mais nesses clientes. Ana, eu ajudo muitos clientes que precisam. Muitos. Eu não paro de ajudar. Mas igual ontem, fazendo um treinamento, eu falei, nossa, quanto cliente pobre. Vamos sair desses clientes pobres, gente. Sabe? Tem clientes, são quantos bilhões de 1.000 habitantes? Tem clientes para todos os lugares, desfoca. Mas vamos lá, você fala para o seu cliente que ele tem que fazer mais renda? Sim. Senão, ele vai continuar pagando aluguel pro resto da vida dele, se ele não fizer mais renda. E ele pode fazer renda de vários outros jeitos. Por quê? Hoje, num crédito de imóvel, tá? Que meses prolongados aí, R$50 ao dia, ele já consegue sair do aluguel. O que é R$50 ao dia? Ou ele vai economizar R$50 ao dia, é isso que eu falo para ele. Você não tem outra saída, eu mostro as saídas para ele. Ou você vai economizar R$50 ao dia para você sair do teu aluguel, ou você vai fazer esses R$50 ao dia. E dou ideias, tá? Com que sua esposa trabalha, com que você trabalha. Esse é o ponto. Isso que faz vender, isso é gerar valor. Isso é entender, isso é mostrar para o cliente que você não quer só vender, tá? Então, todo mundo tem pressa, Manu. Todo mundo quer ser contemplado ontem. Agora, se teu cliente tiver condições de ser contemplado ontem, ok. Se ele não tiver condições, você vai ter que elevar esse nível de consciência dele. Vou te falar, a partir do momento que você eleva o nível dele de consciência, ele entende, ele sabe, ele fecha, ele arruma uma solução.
Porque eu faço perguntas, eu falo, tá, há quanto tempo você está nessa situação, João? Vamos lá. São quantos anos nisso? E você vai continuar não fazendo nada, daqui 5 anos, o que você vai continuar tendo, João? Querendo uma contemplação rápida, insistindo no financiamento, seu score só caindo e você continuando no imóvel dos outros. Entende? Agora, se você fizer um sacrifício por um tempo, depois você vai ter as glórias. Se você não fizer nada, não vai cair do céu, que é igual quando a gente quer vender, né? Eu falo, Deus dá o chão, você dá o passo. Ah, eu quero vender 1 milhão, mas o que você tá fazendo para isso? Ah, eu quero bater minha meta todo mês. Não, o que você tá fazendo para isso? Entende? A mesma coisa do nosso cliente. Como faço para acessar sua mentoria? Adriana, me chama no privado, tá bom? Que eu te passo. Maiara, faça prospecção e marque reunião. Isso. E faça abordagens inteligentes. Agora, marca a reunião colocando autoridade, não é só marcar a esmo. Ê, Maila, ó, vou chamar você para trabalhar comigo. Ó, a Maiara, certo, quero saber como faço do jeito certo. Aqui tem várias lives, vários conteúdos de como prospectar. Tem um conteúdo ali de 8 minutos, eu fazendo uma prospecção por ligação, ao vivo mesmo, tá? Tem muito conteúdo, Maiara. E se você me acompanhar aqui, se você realmente ver, se você anotar, fala aí, Maila, ela vai conseguir vender e muito, tá bom? E fala aí qual objeção que você tá tendo que a gente te ajuda aqui já agora. Vai ofertando fixo até baixar o livre. Isso, Miriam. E dá essa estratégia para o cliente. E sabe que eu falo também? Eu faço um híbrido. Se o grupo, tá, tem lance fixo e lance livre, eu falo assim, ó, com a minha consultoria, como eu sou a melhor especialista, tá, e com autoridade mesmo, eu vou fazer aqui um trabalho de lance híbrido. Vou trabalhar tanto o lance fixo e a hora que eu ver que tá diminuindo o livre, eu trabalho no lance livre. Gente, o cliente, desde que você fale a verdade, ele quer só uma pessoa que ele confia para conduzir ele até o processo. É só isso que ele quer. Ele vai falar para você que é uma contemplação rápida que todo mundo quer, mas se você realmente leva para ele o que ele tem de condições, você vai vender muito, tá bom? Como comecei agora, espero começar do jeito certo. Parabéns! E você vai começar do jeito certo, da abordagem certa. Mas o seu começar agora não te impede já de vender e não desanima, porque o mercado tá aquecido. E vou te falar, aqui ó, nós temos todo mundo. Olha essa comunidade, olha aqui que tá oscilando de 30 pessoas e até mais, que aqui são quase 12 mil seguidores e 12 mil vendedores de consórcio para te ajudar, tá bom, Maiara? Não sou só eu não, e nós estamos aqui, eu quero muito te ajudar e eu vou te ajudar, tá bom? É sensacional, ninguém acorda querendo comprar consórcio, ninguém. O que ele quer? Trocar o carro, alavancar patrimônio, fazer investimento, capital de giro, tá? Por exemplo, se você já chega assim, até para eu te ajudar, Maiara, você trabalha com consórcio, veículo, misto, imóvel, como que é? Vou te ajudar aqui numa abordagem, tá bom? Ninguém acorda querendo comprar consórcio, ninguém. Como fazer essa abordagem? Ó, vou falar, você é sensacional. Ah, obrigada, Rafa, aprendendo muito. O que devo falar para um cliente assim que chegar no fechamento do contrato? Ó, eu vou te dar um método, Maiara. Esse método eu desenvolvi. Ele não tem muito tempo, porque eu falava assim, gente, eu vejo muito vendedores de consórcio. É que eu já tinha o feeling, eu já utilizava e eu desenvolvi para poder passar para vocês, que é o método MFA, é o método fechamento antecipado. Você faz o fechamento, que muita gente tem medo de fazer um fechamento, você faz um fechamento natural, mas depois que você gera um valor, sem explicar, é gerar valor e faz o método MFA. Depois que eu vi muitos vendedores, o que os vendedores fazem, né? Prospecta, faz abordagem, levanta o perfil do cliente, manda a simulação, aí depois faz o fechamento, aí o cliente fala assim, não, eu só estava pesquisando, eu não vou fechar agora. Ah, não, mas eu vou pensar. Ah, não, eu tenho que falar com a minha esposa, com o meu esposo, eu não tenho a primeira parcela agora. O método MFA, ele funciona para você diminuir o seu tempo e você ver se o cliente está para fechamento ou não.
tá? Depois que você já prospectou, fez a melhor abordagem, eu vou te passar aqui a abordagem, você utiliza o fechamento MFA. Como que eu abordo? Deixa eu ver aqui, ó. Mayara, você me falou se você... Vou pensar direitinho, às 21 horas te retorno. Você precisa de método, você precisa de método. Mas aqui você falou, se você trabalha com misto, olha que eu vou. Eu quero, hein, Maila? Eu quero, eu tô precisando. A Manu, eu vou acompanhar vocês. Se Deus quiser, irei dar uns testemunhos aqui dos seus ensinamentos. Preciso bater metas. E muito obrigada, eu quero seus testemunhos e eu vou te ajudar. Eu vendo misto. Então, vamos lá. Para quem tá começando, eu acho mais fácil, tá? Principalmente você que tá começando, você trabalhar com clientes e fazer abordagem. A abordagem você vai fazer para veículo. Porém, na abordagem, você vai identificar qual é a prioridade do seu cliente, ok? Então, para facilitar você que está começando, não dá tiro para tudo quanto é lado, não. Você tem que ter uma especialidade ali. Primeiro, foca ali no veículo. Mas, Ana, eu quero vender valores maiores. Calma. Porque primeiro você precisa aprender a vender. Porque aí, você aprendendo a vender, você vai pegar esses clientes de valores maiores. Então, primeira abordagem você vai pegar. Eu gosto muito, tá? Você pode fazer abordagens mistas, mas eu gosto muito de trabalhar uma abordagem por telefone, ok? Então, você vai ligar ali, pegou um contato, não sei onde você trabalha, você vai se apresentar, você vai falar: oi, bom dia, João. Eu sou a Mayara, sou especialista em negócios de tal lugar. Eu vi que você estava vendo de trocar o seu veículo, já deu certo? Mas, Ana, eu nem sei se ele está querendo trocar o veículo ou não. Ou, já deu certo a troca do seu veículo? Aí ele vai falar assim: não, mas eu não estava vendo de trocar o veículo. Ah, não? Nossa, então o meu sistema aqui tá meio doido. Mas me conta, com qual veículo você está hoje? Ah, que legal, você está com o Onix. Muito bem, parabéns. E esse veículo já está quitado? Ó. Ah, já está quitado. E qual é a programação de troca desse veículo? Olha as perguntas estratégicas. Ah, eu costumo trocar a cada 3 anos. E quando você troca como? Você troca à vista, você financia? Ah, quando eu troco, eu financio. Ah, olha, eu entendo, você financia. E se você te dá uma proposta aonde você já pode trocar esse carro e sem você pagar uns juros de um financiamento, é interessante para você, João, você já programar a troca desse carro? Olha, pode ser até interessante. Você não falou nada ainda do produto, você não fala nada ainda, nem de como que é. E mesmo se o cliente falar: mas como que funciona? Porque o cliente, ele vai levar, né? Você faz ali as perguntas: mas como que funciona? Olha, você vai explicar, sem falar que é consórcio, dentro dele. Ah, eu vou te explicar como funciona, mas me fala uma coisa antes, João. Hoje, se fosse para você trocar de carro, você trocaria por qual veículo? Ah, por X veículo, entendi. Então, teu carro vale X e você trocaria por X? Legal. E o valor de parcela que hoje encaixa dentro do seu orçamento? Você nem sabe se você tem produto para ele ou não, tá? Você tá ali abordando. Ah, um valor de R$ 800 encaixa bem. Entendi, João. Então, se eu te encaixar uma proposta de você trocar o seu carro para esse carro que você está querendo, com uma parcela que encaixa no seu orçamento, e você fazer essa troca, né? Você já programar essa troca, faz sentido para você? Faz. E eu encontrando isso para você, encaixando isso para você, você faria no seu nome mesmo? Hoje, ó o método MFA, tá? Hoje, para você iniciar algo. Ah, mas como que funciona? Estou te explicando, tá, João? Eu vou te explicar detalhes. Mas hoje, para você fazer, né, algo para trocar o seu carro, você já teria essa parcela disponível? Porque você não paga a parcela do seu carro? Você já conseguiria iniciar? É você, junto com a sua esposa, que tomaria essa decisão? Ó o método MFA, isso na abordagem, de primeira, tá? De primeira. Olha, sim, eu tenho que falar com a minha esposa para tomar uma decisão. João, eu tenho aqui na minha agenda para te apresentar essa proposta, porque o que eu tenho para você não é bom, é excelente.
Eu tenho aqui na minha agenda, aí você dá 2 opções para ele, mas não dá no mesmo dia. Coloca sempre no horário de almoço ou um pouquinho final da tarde. Eu, gente, adoro utilizar o sábado, porque sábado o cliente está disponível para tomar decisão. Eu adoro utilizar o sábado. Eu tenho aqui na minha agenda tal horário e tal horário. Que horário eu consigo encaixar para uma reunião estratégica? Ou você vem até a mim, eu não sei onde você atende, ou a gente faz uma reunião online para que eu possa te apresentar o que eu tenho para você, para a gente já trabalhar a troca desse teu veículo. Ah, eu não sei, porque eu não tô pensando em trocar meu veículo agora. Não, João, e qual que é a sua prioridade no momento? É um imóvel? Ah, sim, eu pago aluguel, tô querendo... Ó, aí a oportunidade, na mesma abordagem, você vê a prioridade, que é o imóvel dele. Ou é uma reforma, entende? Ou se for mesmo a troca de veículo, porque ele não acordou pensando em trocar o veículo dele. Mas se você demonstra para ele que ele tem ali... uma dorzinha ou um problema e você tem a solução, você já faz o fechamento. Ó, Gileno, sou muito fã do seu trabalho, muito obrigada. Tomara, preciso muito bater as metas, utilizo muitas técnicas suas e meus fechamentos, principalmente com ideias na prospecção. Aí, ô, gente, vocês estavam sentindo falta da live? Eu tirei uns diazinhos assim, né? Que eu precisei colocar outros trabalhos em dia e tirei um descanso. É mais curiosidade. Você comenta muito sobre as oficinas mecânicas. Eles investem para uso próprio ou clientes? Eu até te respondi no privado que você me perguntou. Eu foco em oficina mecânica em lives que eu já fiz para você fazer parcerias. Parcerias. Você pode vender tanto para o dono, tanto para os mecânicos, e você faz parceria. Por quê? O cliente ele já levou o carro dele no mecânico, por quê? Ou precisa fazer alguma revisão, ou ele tá com o carro quebrando e precisa trocar. Então, o que você vai fazer? Uma parceria com o mecânico. E parceria, gente, com algum valor. R$ 100 para você é lucro, tá? R$ 100, se você fecha hoje uma carta, porque eu sei que você, né, é aí da Chevrolet, você fecha um crédito de 60 mil, você ganha X, R$ 100, você passa para ele. Aí você faz uma parceria com essa pessoa da oficina. Você vai falar, ô fulano, olha, eu vou deixar uns panfletos aqui e eu faço parcerias com os donos de oficina, aonde eu pago a indicação. Então, cada cliente que você me indicar e ele fechar, eu faço X de Pix para você. Vamos fazer essa parceria? Faz sentido para você fazer essa parceria comigo? Vou te falar, ele vai querer ganhar. Ele não vai indicar aquele cliente que vive com o carro na oficina dele, que ele tá ganhando, mas aquele cliente que só faz uma manutenção. E aí você tem uma conversa com ele, entenda ali se essa parceria faça sentido e vou te falar, dá muito bom, tá? Ô, Lucas, eu pergunto no início se hoje ele tem o valor de entrada para ofertar de lance ou somente da parcela. Se ele falar que não consegue pagar agora, aí eu falo, mas você disse que já tinha o valor já. Boa, Lucas. É por isso que tem que utilizar o método MFA. Por quê? O método MFA, você vai antecipar objeções e depois você vai ficar com cartas na manga para você e, de novo, insistir no fechamento com o cliente, tá? E pergunto, o que faltou na minha proposta para darmos continuidade? E sabe quando você faz uma pergunta assim, ó? Por exemplo, eu gosto quando eu falo para o cliente, eu falo mesmo, tá? E eu falo mesmo, porque quando eu identifico que faltou algo, porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente não fecha e o cliente tem potencial de compra, nós que estamos errando, tá? Faça uma autoanálise, faça uma avaliação do que você está fazendo para você não errar novamente, porque nós que estamos errando. Então, eu saio de uma reunião, alguma coisa, eu vejo que o cliente não fechou, fiz de tudo, eu faço uma autoanálise daquilo, né? E aí, eu vou no cliente novamente, mas eu não vou em um WhatsApp. Ó, outra coisa do mercado agora em alta, o WhatsApp é só um meio de comunicação. Não é nem o começo, nem o fim. Eu ligo para o cliente. Mas, Ana, se o cliente não atende, eu ligo de outro número. Eu ligo e pergunto. E outra coisa também, se eu não ligar, eu mando texto ou eu mando um áudio e mando um ponto de interrogação. Porque vamos lá, se você está deixando o cliente tomar seu tempo e está ficando sem resposta, isso vai para uma outra live, eu vou deixar para quarta-feira. Além de você estar deixando dinheiro na mesa, você está deixando muito dinheiro porque está deixando o seu tempo na mesa. Você não pode ficar sem resposta, tá? O cliente também tem que ter respeito ao nosso trabalho.
E a gente tem que saber conduzir isso até mesmo com a autoridade. Mas se eu vejo que eu não fechei e de algum jeito eu vou tirar do cliente, eu falo assim, olha, João, vamos lá. Eu entendo que você tem a parcela, você tem o lance. Me fala qual o real motivo que não estamos fechando hoje. Seja sincero comigo. Fala para ele ser sincero com você. Seja sincero comigo e me fala o real motivo. Porque realmente eu quero muito te ajudar, eu não quero só vender. Minha meta, João, graças a Deus, já está batida. Não é fechamento de mês. Eu quero realmente entregar o que você precisa, porque eu sei que eu sou a melhor profissional nisso. Eu falo desse jeito. Eu falo para ele ser verdadeiro e me falar qual que é o real motivo. É esse mesmo, Lucas. Ouvindo você falar, parece ser tão fácil. Quero ficar assim, Mayara, você já é top, você já é excelente. Você não vai ficar igual a mim, você vai ficar melhor que eu, tá? Porque você já tem um método, entende? Você vai ficar muito melhor que eu, tá? Acredita e confia. Ah lá, eu estava assim, eu não vi da Mayla, mas estava com... Ah, falta da live, que legal, falta da live. Mas acompanhei a sua viagem, isso sim. Mas um descanso sempre é bem-vindo. Eu estou preenchendo o relatório agora e atendendo o cliente ao mesmo tempo. Eu tenho uma venda para passar, também vou ainda continuar um trabalho e o descanso, gente, tem que ser feito. E dessa vez eu fiz um descanso geral. E é verdade, a gente tem que descansar para continuar com gás, porque vendedor de consórcio tem que descansar. Porque senão não tem pique, porque demanda muito da nossa mente, é cansativo. Não vamos falar que é fácil, não é. Não é fácil. Ah, o Caio! O Caio, gente, ó, ele já é mentorado de vendedor de 2 milhões, tá? Que bom que você tá aqui, a Paloma, ótimo. Obrigada, Ana, precisava dessa direção. Que bom. Desculpa, o que é o método MFA? Pois é a minha primeira vez assistindo. Então, seja muito bem-vinda, continue aqui. Tem live falando do método MFA e não tem muito ali não. Me chama também no direct que eu te encaminho a live, tá bom? Mas é o método fechamento antecipado, aonde você vai melhorar a sua vida. Você vai otimizar o seu tempo. Você vai identificar se realmente o cliente quer comprar, tá bom? O que você acha sobre colocar uma menina panfletando na rua? Será que me gera resultado? Sim, Manu. Desde que essa pessoa que vai panfletar para você, ela é um custo mais baixo do que você panfletando, gera resultado sim, tá? Você só tem que ver, porque para você panfletar, eu não sei a tua região, mas igual na minha região que é maior, a gente tem que ver com a prefeitura, ou tem aquelas empresas que já panfletam, mas começa a fazer como quem não quer nada. E se alguém te falar que não pode, você para e vai ver como pode fazer. Mas é interessante sim panfletar. E, gente, ó, vou dar uma dica safira aqui pra gente finalizar. E eu vou ver se eu falei tudo, né? Saber abordar, prospectar com inteligência e prospectar, utilizar método MFA, classificação de lead para você não perder tempo. Falei aqui 1 hora, falei sim bastante. Vou falar uma coisa para vocês. O mercado tá muito em alta, mas se você realmente não afiar o seu machado, vai perder para a concorrência, porque, gente, ó, o cliente ele não tem outra forma de comprar, é o consórcio. E não fica achando que só porque você falou bonito, você foi um vendedor bonzinho, ele vai falar, tá aqui meu documento, eu quero comprar. Não vai acontecer, tá bom? Minha cidade é pequena, então faça. E vou dar uma dica também para vocês, Safira. Quando eu comecei, eu fazia muito. Essa é uma forma de prospectar. Vai em indústrias, sabe? Tem um distrito industrial na tua cidade, aonde os carros ficam lá fora, ou é que shopping às vezes vai te bloquear ali de você tá fazendo. Mas deixa o panfleto no vidro do carro virado, sabe? Você mesmo vai, deixa os panfletos. E o que eu fazia muito quando eu comecei? Eu ficava na porta das indústrias, mas tem que ir com estratégia. Você vai com uma prancheta, tá? Você vai ali com... Não tenta ficar preenchendo em celular ou em tablet, não, que demora mais. Quando você escreve, é mais ágil e a pessoa quer uma agilidade. E eu coloco como pesquisa, já falei em lives aqui também, coloca ali uma folha de pesquisa, nome, telefone, prioridade, e você anota esses contatos. O que eu fazia? Eu panfletava todos os carros em volta ali das indústrias, panfletava tudo, e eu ficava ali na frente, na saída, além de entregar o panfleto, fazendo pesquisa, né? De quanto em quanto tempo a pessoa troca o carro, de que forma ela troca o carro.
Porque eu comecei vendendo consórcio de carro, tá bom? E assim, é uma forma de você abordar, porque... Ah, mas qual que é a sua prioridade do momento hoje? Ah, não é o carro, entendi, é um imóvel, é sair do aluguel, é alavancar patrimônio, é um capital de giro. Então, você faz essa pesquisa e que você vai ter ali contatos. E contatos que não são frios, contatos que você tá tendo ali, ó, aquele calor mesmo, tete a tete, tá? Então, além de você colocar para distribuir, faça isso. Vai em lugares que tem concentração de veículos parados. Coloca o panfleto virado, porque o cliente tem que entrar, a pessoa tem que entrar e ver ali uma oportunidade. Nossa, isso aqui tá chamando minha atenção, tem que fazer sentido, tá bom? E faça isso em indústria, gente. Pessoal, vai em distrito industrial, fica ali, vê o horário que sai, tem horário de almoço e tem o horário da tarde, gente. Dá para vender muito. Ó, eu falo bastante, né? Vendedor de consórcio que não tá ganhando bem, alguma coisa tá errada. Porque vendedor de consórcio tem que ganhar muito dinheiro. Vendedor de consórcio que tá aí ganhando 2, 3 mil, não tá ganhando aí seus 15, 20 mil reais. E isso, CLT, tá perdendo dinheiro. Ó, faculdade, boa, Maila, vários lugares dá para fazer. Só não tá ganhando dinheiro com vendas de consórcio quem não quer, tá? Quem não quer. Manu, muito obrigada. Aqui, gente, a fonte é inesgotável. Eu tô aqui para ajudar mesmo. Coloquem em prática. E, por favor, que seja... Maila, manda depois um depoimento lá para mim, para depois tirar um print, tá bom? E que vocês sejam igual a Maila, igual o Caio, igual a Maiara, igual a Ania lá, ó, quero ganhar 15 mil. Ô, Anny, você tá próxima, hein? Você tá próxima. Que vocês sejam e incentivem mais pessoas e não desistam, porque sim, gente, se eu conseguir mudar minha vida e mudar a vida dos outros vendendo consórcio, vocês também conseguem. E o mercado, ó, me fala aí o mercado que tá em alta. O mercado que tá mais em alta, eu esperava por esse momento, é o consórcio. Mas se você não estiver preparado, você não consegue vender. E você que estava aqui, ficou 1 hora aqui, muito obrigada. Afiou o seu machado. Amanhã você vai estar muito mais preparado. E, gente, live de milhões, hein? Depois, quem puder, comenta lá. Eu vou postar essa live. Comenta lá, live de milhões. Porque, ó, foi live de milhões. Revejam a live e anotem. Vai lá no lugar da abordagem. Tem vários conteúdos aqui. Amém. Que Deus abençoe todas as nossas vidas. E, Gilena, eu vou falar uma coisa pra você. Eu cheguei aqui no hotel, num dia intenso de treinamento, deitei na cama, escrevendo ainda o que eu iria falar. Pensei, meu Deus, tô tão cansada, mas eu sei que tem gente, pessoas, tem ali, vocês precisando ouvir o que eu tenho pra falar. E muito obrigada por vocês estarem comigo até agora, tá? Amei. Vamos colocar em prática. Obrigada. Até a semana que vem, ó. Quarta-feira, eu mudei o horário das lives, porque eu acho que 8h30 dá tempo de vocês chegarem, né? Dar aquela ajeitada. Então, as lives vão ser agora toda quarta-feira, às 20h30, combinado? 20h30 live, afiem o machado e já coloque em prática, ok? Obrigada, Rafa. Obrigada a todos. Uma boa noite, bom descanso, gente. Não deixem dinheiro na mesa. O mercado de consórcio está mega aquecido. Vamos ajudar o próximo e a recompensa é a nossa comissão, tá bom? Obrigada, ó, live de milhões, comenta lá depois, live de milhões, tá bom? Vamos usar, então, em prol do agradecimento, o comentário de vocês. Obrigada, obrigada. Pessoal, fiquem com Deus, até quarta-feira, hein? Até quarta.